No episódio de hoje, tecnologia e pornografia. Este é o canal do Guinness, sua fonte de informação sobre tecnologia e filosofia. Por que pornografia é um problema? Geralmente, as abordagens desse assunto são extremos radicais, com abordagem puritana ou fanática religiosa, ou uma abordagem feminista radical. Abordagens que geralmente não ajudam as pessoas. O primeiro aspecto a ser debatido é: quem é o dono do seu próprio corpo? Na minha opinião, a gente que é o dono do nosso corpo. Nós temos o direito de fazer o que quisermos com o nosso corpo. E, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu realmente acredito que a gente deva ter a liberdade. Um filme que fala sobre a questão moral envolvendo a pornografia é um filme interessante chamado O Povo contra Larry Flynt. Não vou dar spoiler, mas vocês podem procurar esse vídeo e ver que mostra uma história de uma pessoa que fazia revista de pornografia. E a impressão de revista de sacanagem, marcou uma geração. Hoje, quase que a totalidade dos adolescentes já tiveram alguma forma de contato com pornografia, com as facilidades da internet. Feito essa observação, prossigamos. Eu não sei se você acredita ou não na existência dos chakras, mas se você fizer suas pesquisas próprias a respeito desse assunto, provavelmente você vai esbarrar com alguns experimentos que reforçam essa tese de que sim, existem esses chakras. São experimentos envolvendo as chamadas kirliangrafias, a alteração da tensão superficial da água por meio de chakras das mãos e experimentos com sensitivos que usando um aparelho de imagem, ressonância magnética funcional. Bom, se você admitir essa possibilidade, você vai constatar que durante a nossa vida nós estamos o tempo todo trocando as energias com as outras pessoas. No popular, o mal olhado, a inveja é considerado ter um efeito mágico. Será que isso tem algum fundamento? Ao contrário do que boa parte das pessoas dizem, o efeito não é um efeito propriamente mágico, mas sim algo concreto que acontece o tempo todo e decorre da existência das energias, das bioenergias. E o que tem a ver esta energia com a questão do sexo em si? Se de certa forma o sexo é o momento onde ocorrem trocas intensas de energia entre as pessoas, ainda que somente por meio da masturbação e mesmo estando em distância, ocorre algum nível de troca energética. Se você está imaginando fazer sexo com uma pessoa, você está evocando as energias daquela pessoa. Se o único critério para se masturbar for um corpo bonito numa foto ou vídeo, você está trazendo para a sua casa espíritos indesejáveis para próximo de você. Ainda que você não veja ou perceba qualquer aproximação, haverá alguma influência desses espíritos na sua vida. A analogia que eu faço é que se você mora numa cidade grande, talvez você entenda. Você vai manter a porta da sua casa aberta, sem trancas, e permitir qualquer pessoa entrar nela, seja qual for a intenção dela? Nesse sentido, o consumo frequente da pornografia é como abrir as portas da sua casa para qualquer espírito entrar. Mas não é por medo de espírito que uma pessoa também vai deixar de se masturbar, mas pela compreensão e vida mais profunda que, na real mesmo, a masturbação e o sexo casual
é uma forma de desperdiçar energia. É totalmente diferente de fazer sexo de forma consciente e com responsabilidade. No estágio mais avançado, por uma abertura da pessoa para a pornografia, a pessoa normalmente não consegue mais ter um orgasmo satisfatório. As longas sessões de masturbação vindo pornografia terminam causando a dessensibilização em relação ao sexo, quase sempre agravando ainda mais o caso da pessoa. A pessoa não consegue mais ter um orgasmo decente quando faz um sexo convencional real com outra pessoa. Ainda tem outra questão. Não te incomoda nem um pouco a visão de que parte das pessoas tem do corpo como sendo um objeto? Na real, o que eu acho mesmo é que o corpo é um instrumento e não propriamente um objeto. Quando a pessoa está consumindo a pornografia na internet, para ela a pornografia é como andar no corredor do supermercado dizendo: quanto está aqui esta loura de 55 quilos e olhos azuis? Olha, essa aqui tem uma bunda maior, mas tem uma outra que tem aqui peitões. O preço, contudo, desse supermercado, infelizmente, costuma ser só a sua energia. Pornografia ainda faz a pessoa ter fantasias sexuais não fisiológicas. O sexo anal, em especial, eu acho que é bastante humilhante para uma mulher, porque sem anestésicos e lubrificantes é uma prática dolorosa para a mulher. A única coisa que a mulher consegue sentir com o sexo anal é dor, para não dizer os efeitos na saúde da pessoa. Procure um vídeo de doutora Anete Guimarães, que ela fala brilhantemente sobre a antifisiologia do sexo anal. A pornografia, em certa medida, orienta a fantasia por novinhas, esculturais, principalmente de 18 aos 20 anos, sobretudo louras, fazendo com que os homens tenham um ideal que na prática é praticamente impossível se satisfazer em muitos lugares, por padrões muito altos de beleza e poucos serem considerados belos em algumas sociedades. A mulher mais gata da pornografia nunca vai te dizer não. Uma mulher real é bastante provável e quase certo que vai te dizer não. O pornô, ele meio que modela os padrões das fantasias sexuais com enfoque em desejar o sexo com desconhecidas e quase sempre baseado nos atributos físicos da pessoa, aquela louraça. O troféu nesse sentido de conseguir fazer sexo com desconhecidos bonitos se torna superior que outras qualidades da pessoa no processo de consumo do pornô. De forma geral, a cultura do pornô estimula, de certa forma, a gerontofobia, que é a aversão ao processo do envelhecimento. É muito comum também pessoas intelectuais também reclamarem que não conseguem achar um par para discutir temas intelectuais como os filosóficos e os voltados para a política internacional. Isso é ainda uma coisa rara entre as pessoas na população em geral. E o pornô funciona para vários intelectuais como uma válvula de escape. Uma pessoa há muito tempo sem uma namorada pode facilmente se viciar em pornô. Tem gente que diz, só tarados consomem pornografia. Que importa um bando desses pervertidos? Conforme a gente vai ver mais adiante, não se trata somente de um bando de pervertidos, mas de um fenômeno social consistente. É muito comum as pessoas que descuidaram dos cuidados com
corpo e estarem, por exemplo, muito acima do peso, consumirem pornô, pois eles sabem que vão ter pouca chance de realizar uma fantasia com uma pessoa que ele ache atraente. O desemprego também pode terminar tornando a pessoa viciada no pornô, em que o desempregado vai tentar gozar para matar o tédio, né? Muitos usuários de pornografia chegam ao ponto, né, de não achar o sexo com uma pessoa real melhor do que a masturbação solitária, em vista de todos os dissabores que podem acontecer pela intromissão de uma outra pessoa na rotina da própria vida da pessoa. A pornografia, nesse sentido, então, é um alívio para quem não tem uma namorada, mas, de certa forma, pode fazer com que a pessoa não se mobilize para viver um relacionamento, né? E também ocorre quando a pessoa tem pouco tempo e está cansado em função do trabalho. Então, a pessoa vê o pornô como uma forma de ir direto para os finalmente, sem precisar passar pelas preliminares que normalmente as mulheres demandam, né? De certa forma, o pornô termina por incapacitar o usuário para o convívio com o parceiro real, favorecendo os relacionamentos descartáveis, né? O consumo da pornografia pode estimular o desenvolvimento de toda espécie de taras, como o sexo grupal, o bestialismo, que é o sexo com animais, o sadismo, o sadomasoquismo. Alguns usuários chegam ao ponto de não ser fácil mais se excitar. Em muitos casos, há um progresso da perversão. O nu artístico vai sendo substituído por formas cada vez mais pesadas de pornografia, como closes de sexo explícito, as cenas de sadomasoquismo. Mesmo não procurando por imagens pesadas, muitas vezes, ou quase todas, terminam aparecendo imagens pesadas. São imagens indesejadas de sexo com crianças, estupro, bestialidade, homens defecando na boca de mulheres nuas, que aparecem repetidamente nas páginas e meio que dessensibilizam a pessoa, que passam a achar essas coisas todas normais. São vídeos de extremo mau gosto, para dizer no mínimo, que são consumidos como fazer sexo anal e a mulher consumir o próprio esperma saído do próprio corpo, no caso o ânus, ou, por exemplo, simulações de estupro e assassinato. O fato de ver muitas mulheres, elas podem começar a aparecer todas iguais em algum momento e pode levar à dessensibilização quanto ao sexo e, em última análise, a um processo de disfunção erétil. O homem não consegue mais ter uma ereção comum. Ainda pode ser que uma pessoa só se excite de uma única forma, rara e incomum, em contraponto com o que a maior parte das pessoas oferece, o que faz ela ser um escravo da pornografia. Há casos relatados, por exemplo, de pessoas que se masturbam diariamente e meses depois conseguir uma parceira, para então ter dificuldade de chegar a um orgasmo com essa parceira. Depois tentou voltar à pornografia, mas a situação da dificuldade em manter uma ereção só piorou. Os problemas que a pornografia pode representar para relacionamentos reais. Por exemplo, uma esposa pode ter dificuldade em entender por que o seu marido precisa ver essas imagens de pornografia quando pode ter uma experiência real de sexo com sua esposa ao seu lado. Outra questão envolve a questão dos jovens e pré-adolescentes, adolescentes e pré-adolescentes, que por vezes consomem
pornografia infanto-juvenil, chegando a ser considerados perturbados mentalmente ou criminosos apenas por ter tido sua sexualidade despertada mais cedo. Quando os pais não conversam com seus filhos, a chance são é que ele não consiga entender que, ao se tornar o usuário pornô, ele está transformando o corpo em um mero objeto, não como algo digno de cuidado. Quando a pessoa se torna usuário de pornografia, as chances são que ela vai tratar a sua parceira como uma lata de refrigerante, que ela pode praticamente abrir, beber e jogar fora. O vício em pornô também, de certa forma, pode ser análogo ao vício em drogas. Muito frequentemente, a pessoa se engana pensando: depois que eu arrumar uma namorada eu paro, depois que eu casar eu paro, quando eu tiver filhos eu paro. Como qualquer vício, o vício em pornô é bem forte e não pode ser subestimado. A maioria das pessoas condena o fumo, não o fumante. E, de certa forma, verificou-se que a proibição do álcool estimulou o crime organizado, além de não coibir o consumo. Então é preciso outro movimento quando se trata de pornografia. O primeiro é despertar o questionamento acerca do pornô. E o segundo, alertar e informar sobre os aspectos negativos, para que individualmente cada pessoa chegue às suas próprias conclusões. O combate ao vício do pornô é muito difícil, tanto quantos forem os anos de vício, tornando o cérebro quase sempre refém do prazer passageiro da masturbação com o pornô. Homens ficam com vergonha de se masturbar horas a fio. Questionam a influência da pornografia em seu desempenho sexual. Lamentam o tempo perdido em atos vazios repetidos de masturbação. O pornô faz a mulher se sentir inferior e traída, incapaz de igualar a perfeição da mulher com maquiagem que simula performances e aprimorada cirurgicamente. As mulheres sentem-se violadas quando vê seu par consumindo material pornô, incluindo material sádico e que lembram a submissão e a fantasia. As mulheres ainda sentem que não podem competir com a chuva de orgasmos fáceis que as atrizes pornô oferecem, muitas vezes até fingidas, fazendo com que as mulheres também considerem o fingimento e não uma relação autêntica, né? A performance no sexo oral de artistas pornô, por exemplo, pode ser humilhante para uma mulher comum, o sexo oral. Outras não conseguem compreender como o seu esposo de, 36 anos, que precisa tomar Viagra para ter uma ereção. Algumas pessoas falam que a energia deve fluir de forma livre, incluindo a energia sexual. Contudo, se todos fossem dar vazão aos seus próprios desejos sexuais de forma livre, seria problemático. Como ficaria a questão do consentimento para o ato sexual? O que aconteceria se uma pessoa materializasse seu desejo por 100 outras pessoas, independente de consentimento? A vida em sociedade, eu acho que requer que você domine seus desejos e não que seus desejos te dominem, né? E existe também um mito que a pornografia acomete somente carentes e desequilibrados, mas também não é só em função disso, mas muito em função do vício também. Existe um mito que é um problema que acomete só também os jovens. Não há dúvida que
Comumente há uma queda hormonal, como na testosterona, natural a partir da meia-idade. Mas isso não é absoluto, é preciso ver caso a caso, né? Para não só falar de dos lados ruins da pornografia, um aspecto que pode ser considerado positivo é que o consumo de pornografia por adolescentes pode ajudar a adiar fazer sexo muito cedo, dando tempo até que a pessoa tenha a responsabilidade e a maturidade suficiente para ter um filho. Inclusive, pais permissivos com pornografia, de certa forma, não costumam se arrepender da permissividade, dando o seguinte conselho a seu filho: olha, você só deve fazer sexo quando achar que tiver condições de assumir seu filho, pois até mesmo a camisinha pode estourar. Isso, de certa forma, ajuda a adiar um pouco o começo da vida sexual, algo que eu acredito, né, que a maior parte dos pais deseja. Tendo disso isto, partimos agora para um segundo ponto geral, né? A tecnologia ela tornou possível a intensificação da produção e distribuição de material pornográfico, além da facilidade e conveniência de consumo ao alcance das pessoas, em que só é preciso ter um acesso à internet para conseguir tal material. Em outras gerações, acontecia diferente. O vídeo e a imagem pornográfica eram primariamente distribuídas em formas de DVDs e revistas, tendo uma penetração um pouco mais baixa na sociedade, uma vez que normalmente custavam algum dinheiro, né? Para se ter ideia da penetração da pornografia nos lares atualmente, em uma pesquisa, 72% das pessoas consumiam pornô para masturbar ou encontrar um alívio físico. 30% às vezes, 20% frequentemente e 9% o tempo todo. Já uma outra pesquisa constatou que em uma classe da 8ª série, adolescentes de 14 anos, 42 dos 42 alunos da sala, ou seja, 100%, já eram usuários de pornografia. 50% de todos os vídeos compartilhados até 2004 na internet eram vídeos pornô. Uma pesquisa constatou uma diferença no que cita homens e mulheres. As mulheres geralmente se importam quando seus respectivos consomem a pornografia. O que é possível fazer tecnologicamente para dificultar o livre acesso da pornografia a adolescentes? O que eu tenho a dizer, infelizmente, é que um adolescente motivado e inteligente provavelmente vai achar meios de burlar os filtros, mas você pode dificultar por meio de 2 procedimentos. Usar programas de controle parental como o SyncSoft, que é um software relativamente caro, ou uma alternativa gratuita, que é alterar o DNS do seu modem roteador celular para um DNS especial, como o da OpenDNS, que tem o filtro de imagens pornográficas. E o que é possível fazer além da tecnologia? É preciso despertar o questionamento e procurar conscientizar as pessoas, porque geralmente a proibição não traz bons resultados. Alertar e informar os aspectos negativos é outra coisa a ser feita, e não entrar em grupos, WhatsApp e outros de compartilhamento de material pornográfico. Que aspectos espirituais podem ser trazidos em relação ao sexo? Há um mito em que textos acerca do Tantra, em que yogis teriam recomendado a evitação do orgasmo. O que as pessoas não sabem, contudo, é se foi uma limitação na tradução
ou um equívoco na transcrição de um ou outro texto. Em textos mais próximos dos originais, havia registro de técnicas do yoga que visavam conter a ejaculação. O orgasmo, nesse caso, não precisava ser contido e a ejaculação é algo diferente do orgasmo. A maior parte dos homens vinculam uma coisa a outra, mas a ejaculação pode ser parada tecnicamente pela sucção voluntária a partir do músculo da bexiga. Em alguns casos mais avançados de autodomínio, o orgasmo pode não acarretar nem ao menos a perda da ereção. Várias pessoas, homens, hoje conhecem essa possibilidade por já terem tomado medicamentos modernos para disfunção erétil, no caso Viagra e outros. Mas eles não conseguem desencadear esse processo pela vontade, e muitos yogis conseguem fazer isso efetivamente. Você também tem que ver até a época que essa técnica de evitação da ejaculação foi criada. Na época do yoga, se você não quisesse ter filho e ainda assim fazer sexo, essa era a sua única opção segura. Hoje, a camisinha e o anticoncepcional são métodos muito mais fiáveis e mais fáceis de se evitar ter filhos. De certa forma, se a gente entende que o sexo é uma troca de energias, se você tem um parceiro fixo e você cede sua energia para outra pessoa, de outro lado, também tem outra pessoa que você recebe a energia dessa outra pessoa. O saldo costuma ser aceitável, completamente diferente de quando você reparte sua energia para muitas pessoas. A cultura ocidental muitas vezes associa o sexo a algo pecaminoso e errado. Um dos motivos, talvez, pelo qual ainda hoje as igrejas estão cheias, que são pessoas pecadoras que precisam da igreja, que é o intermediário, para se redimir perante Deus. Na minha opinião, se você acredita em Deus, a sua relação com Ele deve ser idealmente a mais direta e sincera possível, sem intermediários. Muitas pessoas fazem avisos que subir a Kundalini, que é a energia sexual, pode levar à loucura. O que, na minha perspectiva, parece ser ao contrário, que alguns loucos tentam subir a Kundalini para satisfazer os seus desejos, né? De certa forma, poucos de nós, enquanto humanos, temos controle razoável da nossa energia sexual. De forma que, para a maior parte das pessoas, a abstinência não é recomendada ou mesmo necessária. Mas na maior parte dos casos, a mera tentativa de abstinência sexual provoca justamente a obsessão mental pelo sexo. Do ponto de vista espiritual, no campo do saudável, o cultivo da energia sexual nasce da necessidade íntima de dois tipos. No caso da ativação, ajudar a provocar o desenvolvimento mútuo com uma pessoa com objetivos parecidos. Ou, no segundo caso, do redirecionamento da energia para manter o megafoco em um objetivo transcendente. De certa forma, Valdo Vieira nos dá uma pista sobre como podemos evoluir no seu livro 700 Experimentos, na página 757, no capítulo de título Pesquisa do Homo sapiens sereníssimos. Ele diz que a meta desse ser, sua meta energética é fazer do Corona Chakra o seu energossomo. Particularmente, eu acho que em algum momento da nossa evolução a gente vai começar a pensar nisso de alguma forma. Outra citação do Valdo Vieira, agora do seu livro Projeciologia, na página 949, ele diz: ninguém ignora que, nos anuários mortuários,
registram-se casos de cadáveres inalterados, sem qualquer sinais visíveis de decomposição física, como o dessecamento, o bolor e o odor característico, e que conservam imutáveis e intocados por certo período de dias, meses ou até anos. Fatos frequentemente atribuídos a um propósito especial e à santidade do falecido ou falecida. Ainda nesse aspecto, há um registro consistente disso, como no caso do Yogananda, com aspas para um artigo do site do IPPB. Nenhum odor de composição emanou do seu corpo em qualquer tempo. A aparência física de Yogananda em 27 de março, pouco antes de colocar-se a tampa de bronze no ataúde, era a mesma de 7 de março. Ele parecia, em 27 de março, tão cheio de frescor entorcado pela corrupção como na noite da sua morte. Em 27 de março, não havia absoluto motivo para afirmar que seu corpo sofrera qualquer desintegração física visível. Por essas razões, declaramos novamente que o caso do Yogananda é único em nossa experiência. Seria esta a prova que alguns santos católicos e de outras tradições eram de fato incorruptíveis? Eu posso ser só um bicho loucão, velho. Comente aí embaixo. Valeu! Se você gostou do nosso conteúdo, dê um joinha, isso ajuda a gente pra caramba. Até a próxima.